é esta? Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas eu quero trazer uma mensagem de despertamento. Amém, queridos? Quem encontrou o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, eu quero ler apenas o versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Repita comigo: o tempo está próximo. Pode sentar. Amados e queridos irmãos, estamos no limiar da igreja. Estamos nos últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Nunca estivemos tão perto do arrebatamento como os dias atuais. Há quem diga que os pastores, que os pregadores não pregam mais a vinda de Jesus, mas isso é mentira. Isso é mentira. Se você for lá no baixo, você vai ouvir falar da vinda de Jesus. Se você vier aqui no Maria, vai ouvir falar da vinda de Jesus, né? O tempo está próximo, e nós fazemos uma pergunta: que tempo é esse? Existe o tempo Kairos, que é o tempo divino. Existe o tempo Cronos, que é o tempo humano. Mas qual é o tempo que está próximo? Se nós formos folhear a Bíblia Sagrada, nós encontraremos algumas referências que nos deixam em alerta. A Bíblia fala dos últimos dias. A Bíblia fala da plenitude dos tempos. A Bíblia fala que o tempo está passando, está findando. Mas eu quero vos convidar para meditar comigo em algumas referências bíblicas. Quando Deus usa João, na sua primeira epístola, no capítulo 2 da primeira epístola de João, verso 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. Então não tem mais tempo. Não dá mais para brincar, para estar dormindo, para estar cochilando. E quando fala assim, dormindo, se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, epístola de Paulo à igreja de Roma, no capítulo de número 13 e versículo de número 11, ele chama a atenção aos irmãos da igreja de Roma, e ele diz: e conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a Cristo. Eu aceitei a Jesus em 1984, tinha 14 anos de idade. Faz pouco tempo, né? 84 para 2025. Eu já ouvia falar que Jesus ia voltar. Mas aí tem crente, Diácono Will, que o tempo vai passando e ele se acomoda, ele relaxa na vida espiritual. Agora é o tempo da gente andar de joelho, querido. Agora é o tempo de buscarmos mais intimidade com o Senhor. Há uma promessa do Senhor em Joel 2:28, que nos últimos dias ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas em toda a partida tem muito crente
só vivendo Mateus 24, que diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E muitos estão estacionando, estão parando, estão se acomodando, estão descansando. Aí Paulo vem e escreve à igreja de Éfeso, o capítulo de número 5 e versículo de número 14. E ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando ele diz é hora de despertarmos do sono, se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que quando Lázaro adoeceu, e Jesus diz: vai na frente que eu vou depois. Aí depois Jesus olha para os discípulos e diz: eu preciso ir ver o meu amigo Lázaro, porque ele está dormindo. O sono é morte espiritual. O sono, muitas das vezes o crente está dormindo, ele não está desviado completamente, ele não está usando droga, ele não está bebendo, mas ele se acomodou na vida dele. Ele é um crentezinho de carteirinha, de cartão. E não é assim, queridos. Nós estávamos em uma reunião e o Senhor mostrava uma figueira balançando e uma peneira peneirando, e uma mão vinha e colhia os frutos. E o Senhor disse: este ano vou eu colher muitos frutos na terra. E eu digo, amados e queridos irmãos, é hora de despertarmos do sono, é hora de andarmos acordados, ligados com o Espírito Santo. Quando Paulo ele diz: ei, desperta dentre os mortos. Aí nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 37. A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão, e ele viu um vale de ossos que estavam sequíssimos. E o Senhor perguntava a Ezequiel: pode porventura esses ossos reviverem? Ezequiel disse: tu sabes, Senhor. Qual foi a ordem de Deus para Ezequiel? Profetiza. Profetiza sobre esse mal. Irmão, a autoridade está conosco. A autoridade está conosco. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Quando ele chama os seus discípulos, no capítulo 10 do livro de Mateus, ele dá virtude a eles para expulsar todos os demônios e curar os enfermos. E ele disse: ide e chegai dizendo que é chegado o reino dos céus. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão limpar os leprosos. Aí a pergunta é: Deus pode contar com você, meu irmão? Deus pode contar contigo? Tu é um dos que está acordado. Tu é um dos que pode dizer: Deus, eu estou aqui. Se você for para Ezequiel 37, no versículo 9 em diante, Ezequiel disse: eu vi grande exército. Já tinha acontecido o rebuliço, osso já tinha procurado os seus ossos, já havia carne, tendões, músculo, tudo. Mas ele viu todo mundo deitado. E o Senhor veio novamente a ele e disse: profetiza agora. Profetiza ao Espírito que ele vem. Aleluia. Mas aquele Espírito era
Era o Espírito que dava vida. Mas o Senhor vem em Ezequiel 37, versículo 14. E Ele diz: e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos tirarei da vossa sepultura. Porque eu, Senhor, o disse e o fiz. O amor de Deus é tão grande por sua vida. Ele manda te dizer essa noite: eu quero gerar vida em você, que você gere vidas em outros. Deus que nos ama, Deus quer ter você. A mensagem desta noite é: o tempo está próximo. E por falar que o tempo está próximo, se você for para Hebreus capítulo 10, versículo 37, você vai encontrar o escritor dos Hebreus, que é um autor desconhecido, dizendo o seguinte: porque resta um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Se o inferno crê, Jesus vem. Se o inferno não crê, Jesus vem do mesmo jeito. Se você estiver pronto, Jesus vem. E se você não estiver pronto, Ele vem do mesmo jeito. O que há de vir virá, e não tardará. É tempo de esperar o Senhor a qualquer hora. Mateus 24, ele diz: e o Filho do Homem virá em uma hora que não esperais. Ele vai voltar. Ele está voltando. E a palavra de Apocalipse diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos, imagine Jesus voltando. Imagine Jesus encontrando você. Imagine agora você ouvindo o som da tua vida. Imagine ouvindo as nuvens dizendo: bendito de meu Pai, bendito de meu Pai, bendito de meu Pai, e possui por herança aquilo que está preparado para nós antes da fundação do mundo. Mas é interessante, queridos, que lá no Antigo Testamento, no livro de Amós, capítulo 4, o Senhor chamando Amós para um compromisso com Ele, Ele diz: olha, eu rendi a chuva, mesmo assim vocês não se converteram a mim. Eu fiz com que não tivesse alimento, e assim vocês não se converteram a mim. E Ele diz uma série de coisas que Ele fez para que Israel se voltasse. Talvez Deus já fez alguma coisa para que você olhasse e dissesse: eu preciso mudar, eu preciso me quebrantar, eu preciso correr para Ele. Ele está me dando mais uma chance, Ele está me dando mais uma oportunidade, Ele está querendo que eu volte. Ah, pastor, não estou desviado, mas você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Você não dá mais lugar a Deus como dava. Sabe o que é que tinha acontecido nesses últimos dias? Devido ao exagero espiritual, devido a muita
espirituais, deixaram de acreditar na manifestação da glória de Deus. Quinta-feira nós fomos fazer uma visita no sítio. Nós temos um programa chamado Baixinho para Cristo, de segunda a sexta, de meio-dia a 1h da tarde. Jesus tem arrancado caroços, cistos, feito milagres surpreendentes. E uma dessas pessoas pediu uma visita, e nós fomos lá. E nessa casa Jesus salvou 5. Ele quer usar você, queridos. Ele quer usar a sua igreja. Aleluia! Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, Ele nos deu visão. Mas não foi para nós ficarmos em 4 paredes, mas é para tratar na terra e dizer: ei, o reino dos céus está chegando. Amós capítulo 4, depois que Deus faz tudo isso para que Israel se converta, ele usa o profeta Amós, o capítulo 4, versículo 12, que é uma frase que quase todo crente conhece: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, baixinho, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, o marinho, para encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 7, versículo 2: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim vai vir, aleluia, sobre o Brasil. O fim vai vir sobre o Nordeste. O fim vai vir sobre o Ceará. O fim vai vir sobre o Marinho mais frio. O fim está chegando. E eu e você precisamos estar prontos, porque o tempo está próximo. Só deixa eu te dizer uma coisa: só existem 2 pessoas que sabem se você está pronto para ir para o céu ou não. Sabia disso? É mesmo, pastor? E quem é? Uma é você, a outra é o Deus que te fez. Só essas 2 pessoas. Ninguém te conhece, nem você mesmo se conhece. Mas Deus te conhece. E por te conhecer, e por Ele dizer em Jeremias: eu esquadrinho no coração. Eu conheço as intenções dos pensamentos. Ele vem aqui esta noite e diz: ei filha, eu te amo tanto. Eu vim te alertar que o tempo está ficando. Como é que tu está comigo? Ai, como é que está a tua comunhão comigo, a tua intimidade comigo? Tu está orando? Eu acho lindo quando Jesus está lá no Getsemane, já que é Santa Ceia, e ele vai orar, ele leva os 3 que sempre estão com ele, Pedro, Tiago e João. Aí ele deixa eles e vai orar à parte. Quando ele vai orar e volta, ele encontra eles dormindo. Qual é a pergunta de Jesus? Nem uma hora. Você ora pelo menos 1 hora por dia? Nem uma. Irmão, eu entendo, isso é um entender meu, é particular meu, que Jesus quer que a gente ore pelo menos 1 hora por dia. Vocês já vão falar de dízimo? Eu sei que dízimo é o pastor que ensina, mas eu vou lhe ensinar uma coisa de dízimo. Você dá o dízimo da hora? Fala, pastor, e como é o dízimo da hora? O dia tem
24 horas. Se você separar 20 horas, dá 2 horas. E se você pegar as 4 horas, dá 240. É mais 24 minutos. O dízimo do dia é 2 horas e 24 minutos. Você tem que dar para Deus. Você está dando esse dízimo? Não custa nada. Não é R$1. É 2 horas e 24 minutos. Peguei com o João Lourenço. 2 horas e 24 minutos. É o dízimo do dia. Aí Jesus vem para o Getsemane e diz: nem uma hora podeis zelar comigo. Diga para você mesmo a partir de hoje: eu vou mudar. Eu vou tirar uma hora. Põe um chute, morreu. Ele começava a orar 4 horas da manhã. Ele dizia, às vezes quando eu via, eu já estava 4, 5 horas orando, porque ele sentava no chão e começava a conversar com Deus, as maravilhas de Deus. Eu às vezes eu estou orando, eu oro deitado, eu oro sentado, eu oro de joelho, eu oro com os pés na cama, mas eu oro. Eu começo a chorar com os 2 braços no chão, digo: Jesus, eu estou aqui. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, aleluia. Fale com Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer falar contigo. Quando eu estou orando, eu digo: Espírito Santo, seja meu amigo. Deixa eu ser teu amigo, Espírito de Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Precisamos entender que o tempo está passando, queridos. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz que já está próximo o fim de todas as coisas. Já está próximo. Não tem mais tempo. Mas então não vou mais fazer faculdade. Continue sua vida, meu irmão. Mas não perca o alvo. Não perca a direção. Não perca a visão. A Bíblia diz que quando Eliseu andava com Elias, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz: que tu queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? Eliseu olha para Elias e diz: eu quero que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre minha vida. Ou seja, ei Elias, se tu for usar 10 vezes, eu quero ser usado 20, só isso. Elias olha para Eliseu e diz: dura coisa me pediste, mas se tu vês quando eu for tomado de ti, assim será feito. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Não perca a visão, não perca o seu foco, não perca a visão. Deus diz, aleluia, cercado por um tão grande testemunho, deixamos o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele diz: eu talvez não tenha alcançado, mas eu quero te dizer que eu esqueço das coisas que para trás ficam e olhe para o alto, olhe para o alto, olhe para o alto, olhe para o alto. Josafá estava rodeado do exército. A Bíblia diz que viu os moabitas, os filhos de Moabe e outro exército contra ele. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20 e versículo de número 12, ele faz uma oração.
E ele diz: Senhor, nós somos poucos, nós não temos força para vencer esse exército, mas nós queremos te dizer, olha a oração, aleluia, de Josafá. Nós não temos força, somos poucos, mas nós queremos te dizer uma coisa: os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Elias e Eliseu, queridos? A Bíblia diz que Elias e Eliseu iam andando e conversando, e veio carros de fogo e separou Elias de Eliseu. Elias não subiu em carro de fogo. Quem diz isso leu errado. Ele subiu no redemoinho, e quando ele sobe no redemoinho, Eliseu brada e diz: meu Deus, meu Senhor, carro de fogo. É parado. E aí ele vê a capa de Elias caindo. Ele pega a capa de Elias. Antes, quando eles iam andando, eles chegaram no Jordão e Eliseu viu Elias pegar a capa e tocar na água do rio, e as águas secaram, e Elias e Eliseu passaram. Quando Eliseu ia voltando com a capa, os filhos dos profetas ficaram olhando. O que é que ele vai fazer? Em quem era que Eliseu cria? No Deus que fez os céus e a terra. Ele não gritou por Elias, mas quando ele tocou no rio, ele disse: aonde está o Deus de Elias? E o rio abriu. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. E Ele disse: se vós me buscardes, eu deixarei ser achado. Ele diz: aleluia, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Eu vou encerrar. Até a ceia, né? Eu vou encerrar, queridos, dizendo o seguinte para você. Amados e queridos irmãos, eu quero concluir dizendo para você: se esforce para estar preparado. A igreja do arrebatamento não é aquela que vai se preparar para o arrebatamento. A igreja que vai encontrar com Cristo não é aquela que está se preparando para a vinda de Jesus. Fala, pastor, se eu falo uma heresia grande, não. A igreja do arrebatamento é aquela que já está preparada. Ela não vai se preparar, já está pronta. Ei, eu costumo dizer no Baixio, aqui tem duas igrejas, uma que vai subir e uma que vai ficar. Você tem que escolher ser a igreja que vai subir. Você não pode ser virgem nécia que vai procurar azeite. Você tem que ser virgem prudente, já está com azeite. Porque quando disser, porque diz em Mateus 25:6, e à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o noivo.